Olá, bem-vindas ao meu canal Luciano Doni Correa. Esse é o programa de 8 a 80, da limitação à sua melhor versão. E hoje eu quero compartilhar com vocês como não usar a numerologia. Aconteceu comigo no ano de 2014 de me consultar numa sessão e a profissional dizer que não era favorável que eu tivesse um relacionamento amoroso até o ano de 2020. Então seriam 6 anos ali que não era nem para eu pensar em relacionamento. E eu sempre tive esse anseio de alma, né, de querer ter um relacionamento satisfatório, de compartilhar a minha vida, de compartilhar afeto, amor, respeito. E ao receber aquela informação, eu chorei igual uma criança, literalmente, eu fiquei muito arrasada. E naquele momento eu podia fazer com que aquela afirmação virasse uma verdade, né? Então eu poderia comprar aquele ponto de vista daquela leitura do meu mapa, ou eu poderia fazer uma nova escolha, que foi a que eu fiz, de que eu sou a co-criadora da minha realidade. E que eu posso sim olhar para os meus desafios de ter um relacionamento como um aprendizado. Então, quais são as qualidades que eu posso desenvolver para ter um relacionamento mais satisfatório? Percebe que aqui a gente muda o jogo? Então, quando um profissional faz a leitura, primeiro ele deve ter a responsabilidade de como passar a informação, nunca afirmar que determinada coisa vai ou não acontecer, porque não é esse o papel da numerologia, né? Então, aqui é uma ciência que te mostra quais são as possibilidades que estão disponíveis para que você faça escolhas com mais consciência. Porque muitas vezes você tem ali uma grande potência e nem se apropriou dela. Ou você tem um desafio, como eu tenho, de relacionamentos, só que se eu olho para o aprendizado, eu saio do lugar de uma vitimização e do sofrimento e de achar que eu não posso criar uma nova realidade, porque isso é uma mentira. Então, muitas vezes, profissionais nos contam mentiras, nós nos contamos mentiras. Então, todas as vezes que eu me fiz de vítima por não ter a relação que eu gostaria de manifestar, eu estava mentindo para mim mesma, como se eu não tivesse a capacidade, né, o discernimento de escolher uma pessoa compatível, né, com os meus valores, com a minha verdade, com companheirismo, com lealdade, para ser contribuição um na vida do outro, né? E quando eu mudei essa chave interna, então eu comecei a olhar para o que eu poderia desenvolver para ter a relação que eu tanto almejava, né? Para que eu escolhesse, a partir da alegria, uma relação verdadeira. E o primeiro passo foi então eu me colocar como co-criadora, sair do papel de vítima. Então, da vítima à co-criadora. Essa é uma grande transformação. Principalmente se você é uma mulher que fica afirmando que você não tem sorte nos relacionamentos, que você tem o dedo podre, que você não tem discernimento para escolher uma pessoa compatível com você. Então, em primeiro lugar, para de fazer essa afirmativa, saia desse lugar da vítima das circunstâncias e assuma o seu poder de criar a sua realidade. E como que você vai transformar esse sentimento interno? O primeiro passo é reconhecendo o seu valor. Então, quem é você dentro de um relacionamento? Quais são os seus valores? Você é uma pessoa fiel, leal, verdadeira, companheira, afetuosa, carinhosa, independente financeiramente, emocionalmente. Quanto mais você se apropriar de quem você é, mais fácil você vai olhar para os valores que são importantes você reconhecer num parceiro e entrar em uma relação de igualdade, né? Porque também era uma tendência que eu tinha de colocar as pessoas num pedestal. Então eu sempre achava que o outro era incrível e que eu não era o suficiente, né? Então essa é uma dor que muitas vezes nós carregamos por uma baixa autoestima,
ou por já ter tido frustrações amorosas, né? Que às vezes a gente carrega isso na frequência da nossa alma, do nosso ser, e a gente deixa de acreditar numa relação de igualdade, né? Se a gente não teve exemplos que a gente admire, por exemplo, a gente pode achar que é melhor estar sozinha do que se comprometer num relacionamento, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de harmonia, de paz e de repente experimentou ou testemunhou pessoas que discutiam muito, de repente você fala, não, eu prefiro estar sozinha para não ter discussões. Mas essas são só memórias que estão registradas no seu sistema e que você pode ter clareza de como desassociar essas memórias, né, e ter mais clareza para fazer escolhas que estão de acordo com a sua personalidade. Então, quem é você dentro de uma relação? É legal que você escreva essas qualidades, né? Então, o que eu sou, o que eu entrego, quais são meus valores e quais são os valores importantes na pessoa que eu quero conviver, né? Então, isso é fundamental para a gente ter mais clareza na escolha. Uma boa dica também é para a gente aprender a desenvolver o nosso lugar. Então, as mulheres têm uma tendência a ocuparem o lugar do namorado, do marido. Então, se por exemplo, você tem um parceiro que gosta de fazer determinadas coisas, você deixa de fazer as suas coisas para fazer as coisas dele. E aqui você acaba se perdendo, né? Então, quantas mulheres que o namorado surfa, vira surfista, o namorado pesca, vira pescador, o namorado escala, vira escaladora. E tudo bem experimentar coisas novas, mas desde que você também faça aquilo que é importante para você, né? Porque uma grande tendência é a gente se deixar, se abandonar para agradar o outro, né? E não precisa, né? Você não precisa se desagradar para agradar o outro. Se for uma verdade, se for alegre, divertido, compartilhar esportes ou escolhas do outro, né? Os gostos do outro, que bom. Mas desde que isso não te agrida, né? E também que as suas vontades sejam consideradas. A chave vira mesmo quando você se percebe uma pessoa inteira, que você consegue ser feliz fazendo o que você ama, tendo afinidades com pessoas que te cercam, tendo um grupo de amigos da sua família, de amor, de afeto. E quando você se percebe uma pessoa inteira, você então também pode escolher um parceiro inteiro. E esse é o universo ideal, né? Quanto mais feliz e íntegra eu estou, mais probabilidade de eu atrair uma pessoa na mesma frequência. Porque no final das contas é sempre isso que acontece. Eu vou espelhar no meu parceiro, né? Então, se eu estou muito na dor, numa baixa autoestima, na insegurança, a probabilidade de que eu atraia uma pessoa que também esteja na dor e que a gente acabe contribuindo com a dor do outro, né, com a sombra do outro, isso é um relacionamento que não é muito grandioso, né? Então, geralmente aqui traz uma toxicidade, é algo que acaba te fazendo mais mal do que bem. E às vezes as pessoas, para não estarem sozinhas, elas acabam ficando nesses relacionamentos, né? Agora, o que é um relacionamento expansivo? Relacionamento expansivo é aquele que você é a sua melhor versão e você permite que o outro seja a melhor versão dele e juntos vocês criam uma terceira entidade que é o nós, e daqui vocês podem criar muito mais do que sozinhos, né? Então, quando você está com uma pessoa que traz mais expansão, mais alegria, mais leveza, esse é o universo que todo mundo quer viver, né? Porque quando um casal tem essa união de energia feminina e masculina, os dois já estão bem integrados nessas polaridades internas, porque todo homem foi feito de pai e mãe, toda mulher foi feita de pai e mãe. Então, independente
da sexualidade, das escolhas, você tem energia feminina e masculina dentro de você. Se você existe, você tem as duas polaridades aqui. E quais são as qualidades do feminino? O feminino tem a energia do acolhimento, do companheirismo, da nutrição, da beleza, do senso estético, do zelo, do cuidado, da amorosidade. E quais são as qualidades do masculino? É a força, é a sustentação, a ação, a energia de você se manter, de manifestar a abundância, né? Então, todo homem e toda mulher tem essas duas qualidades internas. E quando você sabe equilibrar essas duas forças internas, você vai para a sua maior potência, para a sua melhor versão. E o mapa ele vai te ajudar exatamente neste lugar, de você entender até quanto que você tem de feminino, de masculino, ou se você tem um desafio com o masculino e com o feminino e precisa aprender e dar mais atenção, trazer mais essa força que não está tão presente na sua vida para que você se integre. E também buscar isso no companheiro, porque quando você tem qualidades e o seu parceiro tem outras qualidades, né? Então quando vocês se unem, vocês têm ali uma potência muito maior do que dois iguais, né? Então saber reconhecer o seu valor, o valor do outro e o quanto cada um contribui nessa relação é fantástico, né? Então outra coisa que a gente não faz na numerologia é dizer que um casal funciona ou não funciona. Esse casal vai dar certo ou esse casal não vai dar certo pela combinação numérica. Essa é a forma errada de se trabalhar na numerologia de casais, que a gente chama de sinastria de mapas numerológicos, né? Onde a gente pega a comparação de dois mapas, ou a apresentação, a análise de dois mapas numerológicos, entende qual que é a harmonia e os desafios entre essas duas pessoas, que podem ser um relacionamento amoroso, também pode ser entre sócios, para que você entenda quem é você, quem é o outro e como um pode contribuir na vida do outro, tá? Então um exemplo aqui que é algo real, recente. Um casal que tem muita energia do um é uma energia masculina, de força, de determinação, de liderança, de potência, de ação, de inovação, de empreendedorismo, né? Então, duas pessoas muito líderes, muito fortes, se elas unirem as forças delas para construir um objetivo em comum, isso pode dar muito certo. Agora, se essas pessoas entrarem em disputa de poder, se elas quiserem dominar um ao outro, isso pode dar muito errado. Então você percebe que é sempre uma questão de entender como organizar as energias, como direcionar a sua força. E aqui deixar tudo muito bem claro, eu vou dominar esta área no relacionamento, você cuida dessa área. E juntos nós vamos para algo muito grandioso, né? Agora, duas pessoas, uma querendo mandar mais do que a outra, ou querendo dominar uma a outra, não vai funcionar, né? Então, não cabe a mim dizer se a relação vai dar certo ou não, e sim apontar qual a forma que melhor funciona e qual a forma que pode trazer maiores desafios naquela relação. Percebem a diferença? E muitas profissionais falam, aqui dá certo, aqui não dá certo, né? Essa pessoa é perfeita para você. A pessoa perfeita para você é aquela na qual você vai conviver o seu dia a dia e que vai ter harmonia nessa relação. Essa é a pessoa certa para você. E como que você sabe que isso acontece? Vivendo. Agora, como que a numerologia pode potencializar que essa relação funcione? Quanto mais conhecimento você tem de quem você é, de quem o outro é e de como vocês direcionam as potências dentro do relacionamento, isso dá uma clareza. Literalmente é um GPS que eu falo, ok,
estamos aqui com essas duas forças e podemos direcionar por esse caminho. E aqui facilita muito mais a convivência também. Porque quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu me respeito, mais eu aceito quem o outro é e mais respeito eu tenho por ele. Então eu não vou querer que uma pessoa que tem muito 5 no mapa, que é extremamente, que precisa do movimento, que precisa da rapidez, da flexibilidade, eu não vou querer que ela cumpra uma rotina e colocar horários fixos de café almoço, de café da manhã, almoço, jantar e colocar todo final de semana cheio de horários de regras, porque provavelmente essa pessoa vai se sentir sufocada, né? E ali acaba se distanciando. Então permitir a liberdade do outro ser quem é, ir e vir, e sim ter os compromissos em conjunto, saber ter também os comprometimentos, mas respeitando a liberdade do outro, né? Então, se você conhece a frequência de cada número e como isso atua na vida da pessoa, na personalidade da pessoa, o quanto a pessoa vai se sentir amada, respeitada, né? E você também vai se sentir amada e respeitada se você souber quem você é e se permitir ser você. Uma das crenças que mais impedem que os relacionamentos aconteçam é a crença da gente não ser livre dentro das relações. Então, como se eu precisasse me moldar para estar num relacionamento. E ninguém quer se moldar, todo mundo quer ser quem é. Então, quanto mais leve, quanto mais livre eu sou para ser quem eu sou, e quanto mais livre eu deixo que o outro seja quem ele é, claro que se os nossos valores estão de acordo, se a liberdade do outro ser quem é não está me ferindo ou ferindo valores e até combinados, né? Porque o legal aqui é a gente sempre organizar de período a período dentro de um relacionamento o que está funcionando e o que não está funcionando, dialogar e ver o que pode ser ajustado, né? Porque muitas vezes o que funciona hoje talvez não funcione daqui a um ano. A gente também não é a mesma pessoa hoje do que a gente vai ser em um ano. Se a gente olhar lá para trás, eu não sou hoje quem eu era há um ano atrás. Então, essas adaptações e negociações mesmo, com verdade, com amizade, com respeito, né? Então, hoje, para mim, é importante que as coisas aconteçam desta forma. Quando eu me posiciono, eu faço o meu pedido, né, do que é importante para mim, o como eu me sinto quando a pessoa age, da forma como ela age. Eu dou a oportunidade de ajustes e de mudança, tanto para mim quanto para o outro. Agora, quando eu me posiciono, né, quando eu digo o como eu me sinto quando o outro faz o que faz, e que eu tenho um pedido aqui para que as coisas, para que a gente chegue num equilíbrio, para que esse relacionamento seja mais harmônico, e o outro não segue ou não está disponível, aí eu preciso fazer a escolha se isso vale a pena ou não, né? Se eu vou abrir mão, se o amor e o benefício e a expansão de estar junto vale a pena lidar com algo, e sempre vai ter, né? Nunca vai ter uma pessoa que é perfeita, né? E se você está esperando o perfeito para se relacionar, talvez você não se relacione, porque você também não é perfeita, né? Então todos nós temos qualidades e desafios a serem desenvolvidos. Agora é o como eu olho para esse desafio, né? E durante o diálogo, o como eu me posiciono, né? Porque se eu tenho o olhar de apontar o dedo para o outro, acusar o outro e só falar daquilo que eu não gosto, né? Só criticar, julgar, a chance é que o outro se defenda e também me olhe só para o meu negativo e aponte o dedo, né? E aí duas pessoas no negativo não fluem, né? Então você cria uma couraça, um muro para se defender dessas acusações, e esse muro te separa do outro, né? Vai criando uma lacuna gigantesca entre vocês.
Então, saber apontar as qualidades, quais são as virtudes, o que você admira nessa pessoa. Você tem o hábito de reconhecer as qualidades dos outros? Tem pessoas que se sentem amadas ao ouvir as suas qualidades, a pontuar as suas qualidades, né? Então, são as pessoas que precisam que você reconheça. Todo mundo precisa de reconhecimento, mas algumas pessoas mais do que outras. Então, é importante, todo mundo gosta, né, de receber um elogio verdadeiro, que você está vendo a potência do outro, o outro te enxerga, né? O eu vejo você com verdade. Então, isso é muito bonito. Outras pessoas se sentem mais amadas quando recebem presentes, né? E aí não importa muito o valor do presente, sim que ela se sente amada ao receber, sentir que você escolheu algo para ela ou fez algo para ela. Outras pessoas se sentem mais amadas quando são servidas, né? Então, receber um almoço, um jantar, ou levar o carro, a roupa para lavar, uma organização do guarda-roupa. Então, cada pessoa se sente amada de uma forma. Outras é a partir do toque, do afeto, do tato, né? Então, precisa do toque. Então, quanto mais você tiver o toque, mais você vai fazer com que a pessoa se sinta amada. E o tempo de qualidade, né? Às vezes a gente diz que não tem muito tempo, até por todos os outros, né? Pelo trabalho, família, atividade física, tudo que a vida precisa, a gente precisa equilibrar o nosso tempo entre todas as coisas, mas dentro da relação, o tempo de qualidade, estar de verdade com a pessoa, né? Sem o celular na mão. Porque hoje em dia, quantas vezes a gente vai num restaurante e vê ali um casal jantando e cada um com seu celular. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é olho no olho, é conversa, é saber como que o outro está. É o dividir, é o compartilhar real, profundo, né? Então, como que você se sente amada? Né? Esses 5 conteúdos são tirados das 5 linguagens do amor. Se você ainda não leu esse livro, sugiro essa leitura. É um livro leve, delicioso, e que você vai se perceber. Talvez até hoje você não tenha nem se perguntado como eu me sinto amada, como a pessoa que eu convivo se sente amada. Então, perceba isso. Porque, por exemplo, a pessoa que precisa ser elogiada, reconhecida, muitas vezes se você critica essa pessoa, isso tem um peso muito maior do que para uma outra pessoa, né? Porque você está tocando exatamente no ponto para ela que é fundamental do receber amor. Então, ter essa empatia, né, de quem é a pessoa com quem eu me relaciono, ter esse olhar mais amoroso. E a gente só consegue ter um olhar mais amoroso para o outro quando a gente tem esse olhar com a gente mesmo, né? Então comece esse exercício sendo gentil com você, né? Então como que eu posso acolher essa personalidade que eu sei que eu sou, como que eu posso sair do meu julgamento, daquilo que eu não acho tão legal em mim, e ir para a minha potência, para os valores que eu já reconheço que tenho, e como que eu transformo isso, porque quando eu estou vibrando nessa força, nessa potência, eu também vou atrair e conviver com a potência do outro, né? E quando a gente quando oscila, né? Então quando um vai para outra polaridade, é saber segurar a onda. Um grande erro dentro dos relacionamentos são as pessoas irem para a dor do outro, né? Então, se o meu companheiro está vivenciando um sofrimento, eu preciso sofrer também, porque isso é ter compaixão pelo outro. Isso não é uma verdade, porque se eu sustento a energia, eu trago o outro na energia do convite de voltar para a sua potência muito mais rápido. Agora, quando os dois caem, então, quando os dois entram na dor e no sofrimento, aqui é mais difícil de lidar, né? Porque aí, literalmente, se um vai para o fundo do poço, o outro no fundo do poço também, quem que dá a mão para sair dali, né? Então,
a gente aprendeu de forma errada de que isso é amor. E amor não é precisar sofrer pelo sofrimento do outro, né? Às vezes a gente desenvolve até uma doença quando o outro está passando por uma dor, porque eu também preciso sofrer, entende? Aí como que ele está passando por essa dificuldade, eu posso estar bem, como que eu posso estar feliz, saudável com a pessoa que eu amo, com essa dificuldade. E aqui é uma grande viagem, né? Achar que você vai salvar o outro tendo e compartilhando dor. O caminho é o oposto, né? Então, quando eu reconheço, sim, e tenho compaixão pelo momento que o outro está experienciando, mas eu mantenho a minha força, a minha fé, que é saber que existe a presença divina em mim e atuando nessa relação, né? E aí eu sou a energia do convite para que o outro volte desse lugar que ele visitou, né? E ali é só uma visita mesmo, porque senão se os dois entram, né, às vezes são casais que passam anos ou a vida nessa dor, né, às vezes por uma perda ou por uma situação de desafio que a vida apresentou e parece que entra na dor e fica nela, né, como se precisasse compartilhar a partir da dor, né? Uma outra crença que nos impede muito de expandir nos relacionamentos é a crença que o amor machuca, que o amor dói, né? Então, quando está tudo bem, tem até aquela expressão, se melhorar estraga, né? Então, como se estiver muito bom, depois vai estragar, alguma coisa vai dar ruim, né? Então, você fica esperando o ruim acontecer. Você já meio está disponível esperando algo negativo que vai te trazer uma dor. E isso é só uma crença, né? Porque o amor pode sim ser expansivo, ser alegre, ser leve, né? E quando tá bom pode ficar ainda melhor e melhor e melhor. E aqui a gente usa o universo como pode melhorar ainda mais. A gente pode usar essa expressão tanto quanto algo está maravilhoso, então o universo como pode melhorar ainda mais, ou eu posso, quando algo não tão legal acontece, perguntar, universo, como pode melhorar essa situação? E lembra que quando a gente faz uma pergunta, a gente não precisa de uma resposta, a gente faz a pergunta e entra na frequência da pergunta. Então o importante é de fazer a pergunta com entusiasmo, com alegria, né? Realmente entrando na frequência daquilo que você quer manifestar, porque tudo é a vibração que eu estou. Uma outra forma de não usar a numerologia é sendo Gabriela, sabe? Eu nasci assim, me criei assim, Gabriela. Então, não é nesse lugar. Primeiro porque você não é uma única coisa, você é uma combinação de números que representam qualidades e desafios, né? Virtudes a serem desenvolvidas. Então, se você, por exemplo, se considera uma pessoa muito agressiva, você pode lidar com a sua agressividade, você pode usar a sua agressividade para competição esportiva, né, de forma direcionada, é colocar a energia e vou me superar na corrida, né? Então se eu fazia X quilômetros em tanto tempo, agora eu vou dobrar o meu tempo, então eu vou usar essa força para buscar a minha melhor versão, tá? Se eu sei que eu tenho muita energia masculina, eu preciso usar essa energia, seja para uma musculação, para conduzir um programa, um projeto, para criar coisas novas. Então, o direcionamento da energia vai fazer com que eu tenha consciência dela e não a use na forma negativa e falar, eu sou assim. Não, você é assim, mas o que você vai fazer com essa agressividade? Você vai continuar se machucando, machucando o outro e acabando com seus relacionamentos? Ou você vai aprender a dominar essa agressividade e deixar
essa energia ser utilizada de uma forma positiva, construtiva, tá? Porque até a energia da raiva, ela é uma energia de movimento. Agora, qual o movimento que eu faço? Eu posso aprender que no momento da raiva não é o momento de eu falar, de eu me comunicar. Então eu me movimento literalmente, eu saio do ambiente e vou para outro lugar, eu processo aquilo dentro de mim para então me expressar. Isso é maturidade e acolher a sua personalidade para que você não tenha prejuízos emocionais, financeiros, né, explodindo com todo mundo. Então, como que você vai usar essa agressividade? Se você reconhece que tem essa agressividade, ela pode ser uma grande potência para você gerenciar grandes grupos, para você usar a sua força para construir algo grandioso. É a mesma força, é só uma questão de direcionamento. Então percebe que a gente volta para o lugar da escolha. O que você escolhe? Quais escolhas já estão disponíveis para você que você ainda não considerou? O mapa numerológico pode ser esse instrumento para que você se perceba e escolha o grandioso que existe em você.